E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Conecta Cristão. Hoje eu tô aqui com um amigo muito especial, o pastor da minha igreja antiga. Seja muito bem-vindo aqui, Douglas do Vale, ao nosso podcast. Pode se apresentar aí pro pessoal e conversar com as pessoas. Primeiramente, que honra estar aqui. Segundo, não é sua igreja antiga, ela está lá de portas abertas para te receber com muita alegria. Eu sou o pastor Douglas do Vale, sou pastor da Igreja Voz, onde Deus confiou a nós lá. Estamos servindo Jesus com muito amor, muita dedicação. E para a honra e glória de Jesus, Deus tem feito grandes coisas. Quiser nos acompanhar, é só ir no Instagram, Somos Voz. Esse é o nosso ministério. Vem nos acompanhar. Muito top. É assim, a gente já se conhece, a gente passou um tempo junto e as nossas conversas sobre Bíblia eram bastante... Eu me perguntava algumas coisas, eu me respondia, eu falava, então faz sentido pra mim, certo? A gente tem um roteiro, mas provavelmente a gente não pode estar seguindo esse roteiro, mas eu vou fazer umas perguntas aqui de acordo pra a gente se seguir numa linha de raciocínio. Sim. Fechado? Hoje, eu ainda tenho dificuldade, como eu tinha quando estava com o senhor, de entender sobre o meu propósito, certo? Eu ainda tenho essa dificuldade, então eu já vou vir com essa bomba aqui, como que não só eu, mas os jovens que acompanham a gente hoje, a gente pode estar tendo discernimento do nosso propósito, do nosso chamado, da nossa missão aqui na Terra. São as três coisas. Ok. O propósito, chamado e a missão. Dentro disso, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse ambiente é oração. Nós vamos fazer uma oração. Olha aí. Você me concede Claro, guiar essa oração? com certeza. Senhor Jesus, primeiramente eu quero te agradecer. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelo projeto que o Senhor colocou no coração do teu filho. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui servindo com amor esse projeto. Obrigado porque o Senhor traz conexões. Para onde o Senhor aponta, o Senhor nos apresenta pessoas. Obrigado, Senhor, porque eu creio que esse projeto tem um poder de impactar o coração de pessoas. Eu creio que tem alguém nesse momento que precisa ouvir uma palavra do Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui com essa palavra que vai alimentar o coração de alguém, abastecer o coração de alguém, trazer acréscimo, avanço, vai trazer paz no coração, refrigério na alma, vai estabelecer propósito, estabelecer destino. E eu te agradeço, porque de fato o Senhor é o Deus deste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós te entregamos este lugar, entregamos essa noite ao Senhor, esse momento que temos de mesa. E eu te peço, Senhor, governe todas as coisas. Que seja feita a tua vontade aqui neste lugar, como ela é feita no céu. Que o Senhor governe, que o Senhor opere, que o Senhor derrame milagre, que quem esteja ouvindo receba a tua presença e que nós aqui também sejamos cheios do teu Espírito, governe o nosso coração para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Volto na pergunta ou você quer refazer ela? Vou refazer a pergunta. Pode refazer a pergunta? Certo. Hoje, acredito que muita gente que recentemente entrou na igreja, se converteu, entregou a vida para Cristo, tem uma certa dificuldade, assim como eu, de entender o seu propósito, o seu chamado e a sua missão. E aí eu lembro que a gente conversava bastante sobre isso. E o senhor me falava, eu tenho algumas coisas no meu coração, mas ainda é difícil para mim. Entendeu? Então, como é que eu posso estar, a gente aqui hoje pode estar mostrando para esse jovem a descobrir o propósito, o chamado e a sua missão? Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. A sua pergunta, acredito que é a pergunta de todo mundo. Todo mundo tem essa pergunta. E, de fato, essa é uma pergunta que tem tido respostas muito erradas. Porque a gente confunde, de vez em quando, propósito com promessa. A primeira coisa é isso. Né? Então eu tenho alguns propósitos meu particular e de vez em quando eu acho que conquistar algo se torna o que Deus tem para mim. Exemplo disso. Tem gente que vai viver uma vida em
em busca de uma prosperidade. Ele acha que o propósito da vida dele é ser próspero. Deus me criou para ser próspero, né? Deus me criou para ser pai de família. Deus me criou para ter uma empresa. Deus me criou para ser pastor. Deus me criou para ser ministro de louvor. E eu chamo alguém e pergunto qual é o seu propósito de vida. Ele vai dizer, pastor, é porque eu tenho uma vocação e eu sou ministro da palavra de Deus. Então o propósito de Deus para a minha vida é ser um pregador da palavra. Só que aí ele se perde. Por que ele se perde? Porque Deus não criou ele para ser um pregador. E aí eu preciso ir para a Bíblia. Posso? Claro. Mateus capítulo 6, Eu vou versículo estar 22. A minha também aqui. Então abre a sua. Vamos aqui, Mateus capítulo 6. Tá aqui Mateus 26 a minha. Mateus capítulo 6, versículo 22. 6, 22. 22 não, me perdoe. Versículo 33, tá? Versículo 33. Achei aqui. Jesus está no Sermão da Montanha, Caio. Sermão da Montanha, né? Jesus está ali ensinando o povo, uma tipificação de Moisés. Mateus, ele traz essa simbologia. E Jesus está ali trazendo a nova lei, de certa forma, para o povo de Deus. Aí presta atenção. Não sei se a sua tradutora aí, a sua editora, a sua editora colocou o tema desse momento. Não tem, né? A King James não tem. A minha NVI, sim, a nova versão internacional. E ele coloca um tema que ele é muito importante, que eu acho legal. É a preocupação da vida, as preocupações da vida. E ele vai dizer, iniciando, dizendo assim, olha, te digo, não se preocupe. Não ande preocupado com a vida. Quanto ao que comer, o que beber. Fala de objetivos de vida. A gente se preocupa com isso, de fato. E ele vai dizer, olha, observe as aves dos céus. Olha, ela não guarda, não semeia. Mas, contudo, o Pai Celestial cuida delas. Então, o Senhor cuida da gente. É assim, ó, descansa que Deus cuida de você com todas as coisas. Tá com todos nos pequenos milagres. Ele provê em todas as coisas. Ele provê em tudo. Ele é o Deus, um dos provedores. Jeová Jireh, ele é um Deus provedor. Aí no versículo 22, ele vai dizer assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar. O quê? No 33, desculpa, eu tô com 22 na minha cabeça, desculpa, perdão. Ele vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Tem várias coisas que eu posso pontuar no texto que são muito importantes. Primeiro, busca. O reino de Deus, ele precisa ser buscado. Eu não posso ficar só esperando. Eu conheço muita gente que ele quer viver o seu propósito sem buscar. Ele fica esperando as coisas acontecerem, né? Ouvindo o missionário Zeca Pagodinho, né? Que vai dizer, deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem gente que muito leva esse ditado para a sua vida. Ele quer viver coisas extraordinárias em Deus. Ele quer viver o que Deus entregou para ele. Ele só não quer ter uma vida de oração. Aquilo que a gente fez aqui agora. E isso é um problema da nossa geração. A nossa geração se esqueceu de orar. Por que a nossa geração esquece de orar? Porque a nossa geração é uma geração que sabe de tudo. E como você sabe de tudo, de vez em quando você não precisa consultar a Deus sobre aquilo que você tem que fazer. Eu, de fato, não tomo nenhuma decisão sem ser guiado pelo Espírito Santo. Pastor, mas isso é religiosidade? Não, isso é dependência. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E eu creio que nenhuma decisão precisa ser tomada antes de uma oração. Caio, independente se nesse momento aqui eu te prejudico, ou eu te calunio, ou eu falo mal de você, eu brigo com você. E de vez em quando, normalmente a gente age impulsionado pelo momento e a gente responde rápido. Mas antes de você tomar qualquer decisão, entra para dentro de um banheiro e faz uma oração. E você vai ver que a sua decisão não será mais uma decisão tomada debaixo do calor do momento. Porque a oração, ela tem um poder de me colocar no lugar certo. A oração, ela tem o poder de abrir a minha visão diante de situações. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Tá, deixa eu sair um pouquinho rapidinho desse tema. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer, orem em todo o tempo, constantemente, tenham uma vida de oração. Então a oração, ela precisa ser o meu primeiro pilar de vida.
Primeiro que o cristão ele tem seus princípios, certo? Oração, jejum, leitura da palavra. Isso é inegociável. A nossa geração tem negociado muito isso, né? Ah, não, mas é porque eu sou da graça, pastor. E como eu sou da graça, eu não preciso fazer nada. É verdade, você está na graça, você é salvo pela graça. Nada que você vai fazer Deus te amar mais. Fato é. Mas eu tenho uma frase que eu sempre digo: Deus não grita, Deus sussurra. E só ouve sussurro quem está na frequência. Você precisa diminuindo o ritmo de algumas coisas para você ouvir. Então, assim, o jejum, ele te coloca na frequência, né? Se Deus sussurra, então você precisa estar atento. Porque se eu grito aqui, você não precisa estar atento. Mas se eu for falando baixinho, 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 você vai me dando mais atenção. Então, eu preciso começar a colocar mais atenção naquilo que Deus está falando. Certo? Então, aqui eu vou para busca. Busquem em primeiro lugar. De fato, e aí você que está me ouvindo agora, eu faço uma pergunta, você se responda. Você está vivendo uma vida de busca? Porque você só busca aquilo que você ainda não tem totalmente. Tô certo? Se você está em busca de algo. Fazendo uma aplicação aqui, né? Você vai sair de casa. E você vai sair de carro. Você vai, antes de sair, você vai fazer o quê? Vai procurar a chave do carro. E se você não achar, o que você vai fazer? Você vai intensificar a sua procura. Perfeito. Então tem muita gente que ele se acomodou com aquilo que viveu em Deus, com a experiência antiga, e não mais busca, não mais procura, não mais se intensifica em buscar o reino de Deus. Aí esse é o primeiro ponto. Depois ele fala assim, em primeiro. E aí eu vou para a resposta da sua pergunta sobre propósito. Porque se aqui está dizendo que a primeira coisa, a prioridade, qual que é a prioridade que Jesus está me dando? Da vida, estou falando da vida, porque aqui é uma resposta exatamente sobre os desejos da vida, sobre entender a vida, entender o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim, sobre as necessidades que eu tenho. Ele está dizendo, olha, busquem em primeiro lugar o reino. Alguns interpretam errado. Não, busque em primeiro lugar você ser um grande pregador. Busque em primeiro lugar você gravar seu DVD e sair aí com agendas para todo lado. Busque em primeiro lugar você virar um milionário. E depois de você virar um milionário, você se dedica à obra de Deus. Porque aí você vai ter tempo. Então tem muita gente que interpretou o propósito da sua vida de forma errada. Porque Deus nos criou por uma coisa, que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. E se eu for de Gênesis a Apocalipse, eu vou ver um Deus que se comunica com o homem. Um Deus que tem intimidade com o homem. Então, em primeiro lugar, na minha vida, buscar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você me pergunta, pastor, qual é o propósito da vida? Deus está nos dizendo que a prioridade é buscar a Ele. A prioridade do propósito da minha vida. Uma vez, eu estava saindo do encontro, um irmão pegou nas minhas costas e falou, pastor, eu preciso que você me explique. Eu tinha terminado de ministrar sobre caráter. E eu preciso que o senhor me explique o propósito da minha vida. E eu olhei para ele, eu falei assim, rapaz, difícil. Difícil, porque eu conhecia ele e ele não tinha muita aptidão para o ministério. Não era o cara do louvor, não era o cara da pregação, mas ele era um pai de família extraordinário. Era um pai de família incrível. Eu olhei para ele. E na hora, humanamente, eu busquei uma resposta para ele ministerial. Rápida, assim. Rápida, aquele momento muito rápido, né? Que o cara pega nas minhas costas, eu tava indo fazer outra coisa. E eu olhei, só que eu não consegui falar. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, meu querido, Deus já te entregou muitas coisas. Você tem uma família incrível, você é um pai extraordinário. Se você me pergunta qual é o seu propósito, eu acredito que um deles é cuidar daquilo que Deus já te entregou. Só que também isso é secundário. Sim. Porque antes de você cuidar da sua família, Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Então, se você me pergunta, porque assim, Caio, você pode se perder em tudo. O empresário pode falir.
Entende? Uma pessoa que estudou anos, ele pode perder o seu emprego. Alguém que se dedicou ao casamento pode perder o casamento. Você pode perder muita coisa. Você nunca pode perder uma coisa, o que é a sua comunicação com Deus. Nunca, nunca. Porque fato é que ao nascer, você já está com o relógio contado, para o final da vida. Para a volta de Jesus para você. Então a vida, ela precisa sempre ser guardada uma coisa. Eu não negocio a minha vida com Deus. Vamos em Mateus 22, 33. Mateus 22, 37, tá? 37. 22, 37. 22, 37. Aqui é um fariseu, ele vai indagar Jesus, e eu ainda estou respondendo essa pergunta. Ele vai fazer uma indagação a Jesus, qual é a maior lei, né? Qual é o maior mandamento? Isso. E aí Jesus vai dar uma resposta: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. E com toda a tua alma e com toda a tua mente. É amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você me perguntar assim, pastor, qual é o propósito da minha vida? A prioridade que eu preciso te responder: tenha uma vida com Deus, meu amigo. Tenha uma comunicação com Deus. Ame a Deus, o seu Deus, porque essa é a primeira lei, é o maior mandamento. Eu estou falando do maior mandamento. Então, se você me perguntar assim, pastor, me fala algo da Bíblia que é o que é mais profundo que eu posso viver. Porque o que é mais profundo é a ressurreição de Cristo. Às vezes a gente ouve isso, mas eu vou te um ponto de vista que eu tenho. Tipo assim, eu acredito que muitas pessoas até ouviram isso, entendem isso, mas a gente, como ser humano, primeiramente, quando olha falar em propósito, a gente pensa que é algo extraordinário a se fazer na Terra. Tipo, como pode dizer? Como essa visão, tipo assim, de, nossa, tem algo maior que eu vou chegar e pum, vai, sabe? Sim. Tem uma coisa grandiosa, só que eu simplifico agora, é uma coisa tão simples, não é que é simples. Não, é simples de fato. Ter um relacionamento com Deus, porque a todo momento você pode estar falando ali, estar orando e conversando e pedindo ajuda para ele estar te direcionando no teu espaço, nas tuas decisões. Perfeito. E até então, eu já tinha visto isso, buscar o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas, amar a teu Deus, só que pra mim, na minha cabeça, era uma coisa extraordinária. Tipo, era uma coisa que eu ia fazer muito extraordinária mesmo. Tipo assim, que não seria extraordinário aos olhos de Deus, talvez. Mas, assim, aos meus olhos humanos. Mas olha pra você ver. Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus, foi teletransportado. Porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que Elias, cheio do Espírito Santo de Deus, correu mais rápido que o Flash. A Bíblia diz que ele correu à frente dos cavalos de Acabe. Ele passou os cavalos de Acabe. Ele foi o Flash. O Flash bíblico é Elias. Foi inspirado por ele. Foi. A Bíblia vai dizer que Elias orava e fogo caía do céu, cara. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava. Você já imaginou? Deixa eu te falar. Você acha que existe algo mais extraordinário na vida do que hoje encontrar um deficiente ou um enfermo? Alguém que está sofrendo, olhar para essa pessoa e dizer, através do santo nome de Jesus, você está curado agora, levanta. Nossa, eu acredito fielmente nisso aí. Então, você me entendeu que a gente colocou demais coisas serão acrescentadas na frente do buscar o reino dos céus? Sim. E eu estou falando sobre coisa de valor. Eu estou dizendo que eu peguei as coisas da vida, que são passageiras, que são temporárias, e coloquei na frente de Deus, achando que isso é maior. De fato, você conhece um pouco meu testemunho, eu fui usuário de droga por muitos anos, né? Um fumador de maconha fiel. E tem uma música do Salomão do Reggae que fala muito, e ele fala sobre isso, né? Que ele fala sobre a viagem da vida. E quando você vai viajar na Bíblia, se você olha pro resto do mundo, você fala, não, isso aqui é fraco demais, comparado, tanto que isso aqui é uma loucura. Animal falando, não, peixe, imagina. comendo o Jonas. Um homem tendo o impacto de toda uma cidade. Jonas, você tem outra cidade, Jonas.
Você imagina José governando. Você imagina Moisés batendo o cajado na água, a água abrindo, o mar abrindo. Você imagina que loucura que é essa? Jesus cuspir no chão e dar visão ao cego. Que loucura. E você me entende que o resto é muito pequeno comparado àquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer sobre a minha vida. Sim. O problema é que a gente ama as coisas que a traça come, a ferrugem come. A gente ama. Né? E a gente acha que o que é sucesso? Acredito, do meu ponto de vista, talvez não. Assim, ter uma vida próspera, assim, ter minha família, esposa e, assim, um trabalho bom. Não um trabalho bom, mas um trabalho que eu gosto de fazer. Perfeito. Mas esse é um sucesso que agrada a sua carne. carne. Mas você entende que tudo isso tem um tempo passageiro? Você entende que tudo isso está no cronômetro, assim, Tá no cronos do dia terminar. Tempo contado. Assim, porque o que é mais precioso é quando eu terminar minha carreira, guardar a minha fé, como Paulo diz, e chegar no céu, meu pai olhar para mim e vai dizer: meu filho fiel. Eu trabalho para minha vida exatamente com o foco na eternidade. O fato é que a gente se apaixonou pela terra. Uhum. A gente se apaixonou, a gente ama isso daqui. Todo mundo quer ter uma casa boa, ter uma conta financeira boa. E eu não tenho nada contra dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu gosto do dinheiro, é muito bom, dá uma vida confortável para mim e para minha família. E eu quero ser um sacerdote, um bom sacerdote para minha casa. Porém, o dinheiro não está acima da minha fidelidade. Entende? Porque o dinheiro não pode te governar. E esse é o maior mal desse século. Né? A gente é governado pelo dinheiro e não governamos o dinheiro. Por isso que a conta do cartão de crédito é maior do que o salário que eu ganho. Por quê? Porque o dinheiro começou a me governar, as compras começaram a me governar e eu já não vivo mais diante do meu propósito, eu vivo diante da minha necessidade. E eu paro de viver e começo a sobreviver. Uhum. Então, assim, eu preciso entender o que há de mais valioso. O fato é que se você me perguntar assim, pastor, na vida, eu estou com 33 anos, não tenho cara, parece que 22, né? Sim, 20 anos. Mas se você me perguntar, pastor, quais foram as maiores experiências que você já teve na vida? Não foi ter ido para Israel. Não foi ter ido para Paris, não foi ter ido para Londres, não foi ter ido para Disney, não foi ter casado, não foi ter tido 2 filhos. A experiência mais extraordinária que eu tenho foi um dia que eu estava no quarto. No pior dia da minha vida. Tinha voltado para Jesus recentemente e eu estava muito mal. Muito mal, muito mal. E eu me lembro que eu entrei para dentro do quarto e eu comecei a dar murro na parede. Murro. Tudo dando errado, tudo dando errado, sem recurso financeiro. E eu me lembro que eu comecei a dar murro na parede, eu deitei na cama, eu batia na cama e eu comecei a gritar: por que, Deus? Por que você me deixou aqui? O que você quer mais de mim? Eu não estou entendendo nada. E eu me lembro que tinha um monte de roupa assim, eu deitei em cima desse monte de roupa com muita raiva e de olho fechado. E quando o Espírito Santo de Deus me visitou aquele dia, mano, eu sentia tanta presença de Deus dentro do meu quarto. Tanta presença, e eu comecei a chorar, só que eu comecei a gritar: o que você está fazendo aqui? Nossa. O que você está fazendo aqui? Como que você tem a capacidade de descer aqui, do jeito que eu tô? E aquele dia, irmão, parece que Deus me abraçou de fato. E eu vi Deus na minha vergonha. Aonde ninguém queria estar comigo, ele estava, cara. Entende? Então eu acredito que os maiores marcos que a minha vida pode ter é um momento que eu tenho com Deus. Não vale nada, nada. E quem está te falando isso é alguém que teve muitas experiências na vida. Eu sou um menino que vim da favela, que estava desacreditado por muitos. Entendeu? E Deus foi me dando prosperidade, Deus foi me dando sucesso, Deus foi me colocando em lugares onde eu nunca sonhei, em mesas que eu nunca projetei, né? Tive sentado e conversei com pastores assim, que eram os caras que, meu Deus do céu, era assim, para mim, era não, perdão pela palavra, são as referências de homens de Deus
que eu carrego no meu ministério, e eu já sentei ao lado deles e dizendo assim, cara, da onde Deus me tirou e olha onde Deus está me pondo, me colocando, e de fato nada disso me marcou mais do que uma visitação do Espírito Santo de Deus no meu ambiente de fragilidade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o maior propósito que você pode viver é ter uma vida com Deus. Deus te criou para isso. Eu não posso colocar as coisas secundárias da vida no lugar daquilo que Deus me chamou, Deus me criou. Se eu entendo isso, se eu posso ir um pouco mais profundo, posso continuar nesse assunto? Pode continuar. Efésios capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Essa Bíblia aqui, ela tá toda... Efésios capítulo... Esse é o 16. O 16? Deixa eu ver. Ixi, perdi aqui da minha cabeça. Fez um 14. Aqui é 14. Amém. Tá na Bíblia. Mas a gente vai dizer assim, ó, que nós fomos gerados em Deus. Sim. Fomos gerados em Deus. Zacarias 12:1 também fala a mesma coisa. Efésios 1:14. Quem é garantido não será. Não é isso não. Da redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. 14. Perdi da minha cabeça aqui. Mas ele vai falar que nós fomos gerados em Deus. Eu entendo e eu creio que todas as coisas foram criadas com um propósito. Eu creio nisso. Acredito que tudo que Deus queria tem propósito, certo? E se você me perguntar, tudo que Deus criou tem um propósito, eu creio que quando Deus me criou, quando Deus te criou, ele, nessa prioridade, na ordem da prioridade do propósito de Deus, da realização na minha vida, existe a comunhão com Ele. O resto é secundário, o resto é demais coisas. Vos serão acrescentadas. Quando que as coisas serão acrescentadas na sua vida? Quando você tem uma vida com Deus. Você está hoje congregando na Assembleia de Deus e você vai ver uma das coisas, eu sou raiz assembleiana. E uma das coisas que sempre é ministrado muito é exatamente sobre uma maturidade. Deus vai te dar quando? Quando você estiver pronto. Eu ouvi isso muito lá, né? Que Deus está te capacitando, te forjando para Ele te entregar. E fato é que se você tem uma vida com Deus, você pode avançar, mas você também sabe parar. Porque se você é sensível, você tem a capacidade de, quando Deus fala, vai, você vai. Quando Ele fala assim, Caio, para, você também para. Esse é um grande problema que a gente tem. Quando ele fala vai, você já quer meu amigo, e não quer parar. Rapaz, e Deus fala... Para, como assim? Para, eu tô no meio do caminho, vou parar. Não, se Deus fala pra você tirar férias, hoje a gente não tira. De fato. Realmente. Tira férias. Se eu te parar... se eu tirar férias... Desfruta. Eu paro de ter performance. Se eu tiro férias, eu paro de conquistar, eu paro de avançar, os meus projetos vai ter que dar uma engavetada e que não sei o quê. E quem é sensível ao Espírito Santo de Deus, ele entende que até parar é de Deus. Até descansar de Deus. Eu ministrei recentemente sobre isso. Deus fala para Davi. E Davi tá assim, ó, terminando de assumir o seu propósito de vida. Assim, na verdade, propósito de vida não, perdão, corrijo, ele está desfrutando da promessa de Deus, que ele vai virar rei. Quando ele vira rei, ele vai enfrentar os filisteus, e ele termina de vencer uma batalha poderosa. Quando ele termina de vencer, vem uma segunda leva dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que Davi vai orar, e, né, cheio de ânimo, dizendo, eu tô vivendo a promessa, agora ninguém me para, agora eu vou para cima. E quando ele vai orar, Deus fala assim, Davi, dessa vez você não vai de frente. Você vai rodear e vai entrar para trás dos balsameiros. E fica lá.
Agora, você imagina Davi, meu irmão, olhando, entrando para trás das árvores e olhando os filisteus vindo e ele parado e alguém olhando para ele dizendo, covarde. E retrocedeu, sabia que esse não tinha capacidade. E olha, ó, tá vendo? Ó? Que sempre tem. Sempre vai ter aqueles que não acreditam na gente, que duvidam daquilo que Deus tem pra gente. Tem gente que até tá do lado, né? Mas, de fato, eles não são pessoas que estão ali para aplaudir. Eles estão só para ver o momento da sua queda. E Davi tá ali escondido atrás dele. Tá alguém dizendo, lá, covarde. Eu sabia que Davi não era esse cara que ele falava que ele era. Só que ele tem uma palavra de Deus. Qual? Fica aí. Aí tem uma coisa. Deus fala assim para ele, fica olhando para a copa das árvores. Você vai ouvir som de passos e vai ver as copas balançando. Isso é um sinal que eu estou indo à sua frente. Olha que coisa linda. Nossa, forte. Você imagina Deus falar para você aqui agora, para e fica olhando para cima, me espera. Espera, para e eu vou passar. E fato é, meu amigo, que confiar nisso é muito difícil. Ficar parado, esperando Deus passar, olhando para cima, os filisteus estão ali. E essa aqui é uma coisa que eu e você normalmente negociamos. A gente olha aqui e olha o problema. Olha para o céu, olha para o problema. Olha, dia a dia. É o fato, o problema está ali, os filisteus estão ali, os meus inimigos estão ali. Então a gente que um olha aqui, outro aqui, outro aqui. Exatamente. Aqui. Só que o que acontece? Se eu olho para cá, eu não vejo Deus passar. Porque a ordem de Deus é olhar para cima. Então Deus está dizendo para ele, confia em mim. Confia, eu vou passar. Mas se não, para perder o foco. Não perca o foco. Então, o propósito da minha vida é ver Deus passar. Nossa, que ótimo. Eu tive um entendimento muito grande com o que você falou. Como eu expliquei, na minha cabeça era algo extraordinário que eu ia ter que fazer. Não, tipo assim, eu acredito que às vezes é minha mente falando comigo, Caio, é algo extraordinário e tal, mas eu oro e sim, eu peço pra Deus, então eu acredito que isso me deu a resposta hoje. Mas entenda, no propósito de Deus para sua vida, existem promessas. Eu falei de promessas, eu não pontuei sobre isso. Sim. E nessas promessas são coisas grandiosas. Porque Deus é grande. Os planos de Deus é grande. Deus é um Deus abundante. E nas promessas de Deus, aí se eu for falar promessas de Deus, eu posso falar sobre Abraão. Eu posso falar sobre Isaac, sobre Jacó, eu posso falar sobre José, né? Eu posso falar sobre Daniel, eu posso falar sobre Neemias, que foram homens que viveram coisas extraordinárias em Deus, que não tinham a capacidade para isso. Mas diante da sua vida com Deus, eles desfrutaram de coisas incríveis. Entendeu? Eu pego Pedro, que era um pescador, meu irmão. Aquele homem se tornou um pregador da palavra, que o cara em um culto, 3.000 pessoas, segundo culto, 5.000, entendeu? Era um cara que vivia na pesca. Eu tô em Atos dos Apóstolos. Tá lendo? Eu tô no 22 de Atos dos Apóstolos. Perfeito. Então, assim, se você vê, quando você está vendo seu propósito, você começa a desfrutar de coisas extraordinárias mesmo, entendeu? Eu sou um desses caras, eu não tinha capacidade. Deus fez uma promessa para mim, que eu pregaria as nações. E para mim aquilo era loucura. Por quê? Porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande na leitura. Tenho algumas dificuldades. Erro algumas palavras no português. O português para mim, meu irmão. É o inimigo, é os filisteus. Entendeu? Aquela, né? Eu sou bom no... Eu não sou bom na matemática. Sou bom no português. Mas a matemática me derruba, né? Né? Então, assim... É bem isso. Então, assim, quando Deus falava comigo, usava os profetas, você vai pregar, não sei o quê, você vai sentar na mesa dos príncipes. Eu olhava aqui e falava, não faz muito sentido. Na minha realidade, eu me voltei para Jesus, quando eu converti, era uma igrejinha que cabia 30 pessoas. Eu estou falando de capacidade máxima, 30 cadeiras. E eu ficava ali naquele lugar, servia no som, cantava, não sei como que eu ainda ministrava, como que eu chegaria. Não tinha conexões para chegar nessas mesas, né? Mas eu sempre intensifiquei a minha vida com Deus, sabe? Eu nunca me relacionei com Deus esperando viver grandes coisas. Eu só me relacionei com Ele porque eu entendi que eu era um pecador, um devedor, não era digno de nada, o amor dele me salvou. E acho que eu tô no lucro. Só dele me aceitar, entendeu? Então, assim, essa
é uma das coisas que eu sempre me entreguei para Deus. E quando eu comecei a me entregar, a me relacionar com Deus, eu comecei a desfrutar de coisas poderosas, porque esse é o nosso Deus. Então, assim, de fato, você me disse que quando você olhava para o propósito, você imaginava coisas grandes. Entenda, Deus pode fazer coisas grandes na sua vida, mas Deus não faz coisas grandes em quem não é grande aqui dentro. Nele. Entendeu? É o que Deus fala para Samuel. Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração, porque Deus, de fato, Ele conhece quem você é de verdade. Me entende? Então, assim, busque primeiro sempre o reino dos céus. E viva o seu propósito. Você que está me assistindo, viva o seu propósito. Descansa em Deus, entendendo que o seu Deus, ele é um Deus de cura, de transformação, libertação. O seu Deus é um Deus de salvação e provisão. Eu sei que nós, os brasileiros, somos ansiosos, né? Nós somos o país que tem mais índice de ansiedade, é o Brasil. E se eu sei que nós andamos muito ansiosos, preocupados com as coisas da vida, com os objetivos que colocamos, com os projetandos 2025. Mas eu quero te dizer que se você tem uma vida com Deus, fica tranquilo. O seu Deus não perde o controle de nada. O seu Deus vai te colocar em lugares que você não sonhou, projetou, porque Ele cuida de você. E Ele cumpre com todas as promessas que Ele fez. Só descansa em Deus, confia em Deus e você vai ver que o que você tem como propósito da sua vida vai se realizar, porque Ele é um Deus Pai que cuida dos seus filhos. Amém. Ótimo demais. Agora a gente vai para um assunto que a gente já conversou, mas eu acho interessante a gente estar trazendo esse assunto aqui, sobre a história de Jó. Você lembra quando a gente Eu amo Jó. Essa conversa? Vamos abrir? Vamos, Jó? Por favor. Cadê? Aqui atrás. Eclesiastes, Salmos, Jó aqui. Opa, passei de Neemias. Capítulo 2, já inicia. E houve um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também, entre eles para se apresentar-se diante do Senhor. E por quê? O que me indaga mais nessa conversa entre Satanás e Deus? É porque Deus puxa assunto primeiro que Satanás. Eu fico me perguntando, tipo assim, por que Deus, com todo... Deus em si já se basta. A gente sabe disso, Deus em si já se basta. Porque Deus, com todo o coisa, ele começa um assunto que eu posso dizer, assim, com Satanás. De onde tu vens? Aí Satanás responde, de ir pra lá e pra cá da terra, e andar por cima e pra baixo. Aí ele fala assim, tu consideraste meu servo Jó? Deus se bastando, ele fala do tipo assim, não é se gabando, mas ele fala, tu consideraste, viu meu servo Jó lá? Sim. Porque eu tenho um negócio, porque Deus puxa esse coisa com Satanás, esse assunto com Satanás e meio que se gabando de Jó. Tipo, não sei se é isso. Sim. Mas eu interpreto dessa forma, ou de falar dessa forma. Tu consideraste meu servo Jó? Então, a primeira coisa que a gente precisa aplicar é a soberania de Deus. Certo? Tem muitas pessoas interpretam o diabo como inimigo de Deus. Certo? Então, quando eu olho o diabo, eu digo, nossa, tá tendo treta, né? Tá tendo uma treta. Perdão. Tá tendo uma treta no céu, tá tendo um problema aqui, ó. Porque o diabo tá perto de Deus e a gente acha que o diabo é como se fosse o meu inimigo aqui, né? Você coloca um inimigo meu aqui na sala aqui e vai dar fogo, vai dar porrada, vai dar... Então, eu preciso entender a soberania de Deus. Certo. Se eu entendo... Apocalipse 12, quando está dizendo sobre a redenção, você vai ver que no fim de Satanás, um anjo destrói e prende Satanás. Um anjo. Porque Deus nem precisa entrar nessa guerra do Apocalipse. Porque a gente acha, entenda uma coisa, Deus é soberano em sua criação. Entenda, Deus disse, haja e houve. Tudo se criou com uma palavra de Deus. O diabo é um anjo criado por Deus. Entende? Então,
O diabo não é o inimigo de Deus. Ele é servo. Ele é um anjo como todos. Ah, mas, pastor, ele se revoltou. O propósito do coração dele se revoltou. Foi o coração dele que se revoltou para o sentido contrário àquilo que ele foi criado. Mas o diabo não pegou uma lança, jogou em Deus, e houve uma guerra entre Deus e o diabo, e no final Deus conseguiu ganhar do diabo. Não houve isso. Não. Se houvesse, seria um massacre. Não, nem tem possibilidade. Então, assim, é uma coisa que a nossa mente... Tenta humanizar. Tenta humanizar e virou um problema na nossa cabeça. Porque tem muita gente que morre do medo do diabo, né? Tem gente que olha o diabo, meu Deus, diabo, sei o quê, e entra em desespero, corre do diabo. Tem gente que deixa o diabo governar a sua casa. Eu já enfrentei isso com o irmão na igreja, do irmão não entrar em um cômodo da sua casa porque ele falava que tinha um demônio lá. Então, assim, ele viu o demônio tão grande, e eu tô falando de uma pessoa que tinha um cargo na igreja na época, era diácono, e ele não tinha capacidades, porque ele achava que o demônio tinha uma guerra com Deus, e assim, né? Não vou entrar nesse problema, né? O problema é do Deus e do diabo, e deixa os dois com esse problema. Mas o diabo, e para mim o livro de Jó é um dos livros mais espirituais, o capítulo 1, capítulo 2, porque ele me revela coisas que os outros livros não manifestam, como é uma manifestação no céu. O que está acontecendo lá no céu? Sim. E aqui ele vai me apresentar que os anjos se apresentam para Deus. Entenda que isso é rema, é a minha revelação, tá bom? E se alguém discorda, respeito aquilo que não acredita. Mas, pelo que eu entendo no texto, está dizendo que os anjos apresentam a Deus. Sim. E o diabo está fazendo aquilo que todos os anjos fazem, o quê? Apresentando o que tem feito, o trabalho que tem feito, porque os anjos trabalham em sua operação pela criação de Deus. Então, do mesmo jeito que tem um anjo trabalhando para você viver o seu propósito, o diabo também está trabalhando em seu papel. Vai meio que foi prestar conta ali ao final ali, ó. O que você fez aí, ó? Você estava atendendo esse. E essa é a pergunta. Essa é a pergunta de Deus. E aí, diabo, você viu que meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? É o trabalho do diabo, né? Ele tem trabalhado. Eu não acredito que o diabo tem uma liberdade e isso ponta no Jó. Isso ponta no Jó. Porque a Bíblia vai dizer que, presta atenção, ele pede para Deus. E ele vai dizer, olha, mas o Senhor cercou ele. Olha que coisa linda. Olha aqui, acaso não puseste uma cerca, capítulo 1, versículo 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele, de tudo que ele possui? Olha o que o diabo tá. Eu vi ele. Ele está dizendo isso. Eu vi, só tem um problema, eu não posso tocar. Sim. Entendeu? Eu vi, a resposta dele é essa. Eu vi, eu conheço Jó. Só que o Senhor colocou uma cerca e eu não posso tocar nele. Não posso tocar na família dele. Eu não posso tocar em nada que ele possui. Tu tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha o diabo dizendo algo no reino espiritual. O que eu acredito? Eu acredito que é o diabo dizendo assim, olha, eu até passei, vi ele, só que eu vi ele de longe. Por que eu vi ele de longe? Porque ele é guardado. E por que ele é guardado? Porque ele tem sacrifício. Porque ele cumpre a lei. Na verdade, nem a lei existia nessa época. Ele fazia isso daqui sem lei. Ele cumpria dizendo... sacrifício da purificação, ele sacrificava, e a Bíblia vai dizer que ele sacrificava por ele e pela sua família, com temor de tipo, se os meus filhos tiverem pecado, e ainda depois ele fazia os filhos dele sacrificar. Então a casa de Jó era guardada pelo sacrifício. Fato é, diante da minha fé, que esse sacrifício é Cristo nos cercando pelo seu sangue, nos cobrindo pelo nosso sangue. Então eu creio que se nesse momento o diabo vai ao céu e Deus olha para ele e fala assim, você viu meu servo Douglas? Você viu meu servo Caio? Vi. E aí? Não dá para tocar. Por que não dá para tocar? O sangue de Jesus tem cobrido eles, guardado eles, protegido eles e abençoado eles. Então eu sou abençoado pelo sangue do sacrifício. E esse daqui é a revelação do que o diabo está vendo. É o diabo que está falando, né? E ele vai dizer, mas tem de sua mão, fere ele... E aí o diabo vai tentar trazer uma confusão. Né? Só que o que acontece? O que eu creio? Eu creio que existe um plano de Deus acima do desejo do diabo.
O desejo do diabo é trazer destruição. Sim. O desejo de Deus é trazer um propósito. É criar algo na vida de Jó que vai trazer uma aproximação que Jó não tinha. Se eu pego aqui o final do capítulo 42... Sim. Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Essa parte? Opa, assim. E fala: eu sei que tu pode fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi que não entendia coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Olha o que Jó está dizendo. Eu tô vendo coisa agora que eu não via antes. Ele vai dizer: olha, eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Então, peraí. Jó era um cara extremamente abençoado. Jó era um cara temente a Deus. Fazia sacrifícios para Deus, mas ele está dizendo: eu fazia só por ouvir falar. Eu tinha uma vida rasa. Se eu posso aplicar o que ele está dizendo aqui, é exatamente isso. Olha, eu tinha uma vida de fé, mas era de ouvir o que o Caio me contava. E fazia, tipo assim. E eu fazia porque, nossa, o Caio me falou que esse Deus faz isso, então peraí, eu vou fazer porque eu creio nesse Deus. Então eu ouvia falar, ele vai dizer: mas hoje eu te vejo. Ele está dizendo assim, ó, o que eu vivi me trouxe uma vida de experiência, de fato. Agora eu não creio em Deus porque eu ouvi falar, eu creio porque eu vivi com Ele, eu vi Ele de fato na minha vida. Então o Jó está fazendo exatamente aquilo que eu creio que é o diabo está trabalhando para que eu me aproxime mais de Deus, porque de fato é que as dificuldades me aproximam de Deus. Que a gente, se tiver todo um mar de rosas, tudo tiver perfeito, a gente meio que acaba se apegando às coisas, todo mundo esquece de Deus. Paulo fala sobre isso, né? Que as minhas tribulações estão gerando em mim um peso de glória. De fato, as minhas tribulações, o que você mais tem de valor hoje são os seus testemunhos de superação. Realmente, isso é um fato. Né? Porque aquilo que você superou em Deus, e isso se torna o seu maior testemunho. Você se aproxima de Deus diante dos seus testemunhos, que Deus curou, restaurou, transformou, libertou, Deus te deu uma nova oportunidade, Deus te colocou aqui hoje, Deus te deu um podcast. E você é merecedor disso? Nunca! Mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e Ele nos entrega aquilo que a gente não merece. Então, de fato, eu vejo exatamente isso. É o diabo dizendo: olha, eu vi, não posso tocar, porque o Senhor tá lá cuidando. Aí Deus fala: então vai lá, vou deixar você tocar. E o diabo toca. Só que no final, o Jó está dizendo: cara, Deus é poderoso para fazer além do que eu penso. E aí, deixa eu só pontuar, que eu já vi que você quer mudar de assunto, não, mas deixa eu concluir esse assunto, eu preciso concluir. Porque aqui tem algo que é muito poderoso. Sim. Porque aí você vai dizer: mas Deus é mau. De deixar Jó passar por tudo isso. Perdeu. Jó já era meio que fiel. Perdeu já tudo. Algo. Nossa, que Deus mau que deixa a gente perder tudo. Que Deus que... né? Parece que Deus está ali, ó, com uma pedra de xadrez, rindo, né? E perdeu uma coisa, e perdeu outra, perdeu os filhos, perdeu tudo. E Deus está ali zombando. Mas no propósito de Deus, a Bíblia vai dizer, ó, versículo 12: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentos de boi, 1.000 jumentas juntas de boi e 1.000 jumentos. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Presta atenção. Pastor, por que Deus permite eu perder coisas? Porque o nosso Deus é poderoso para restituir em dobro todas elas. Dá 7 vezes mais. Que ele deu 7 vezes mais para Jó? Ele deu em dobro. Em dobro. Em dobro. Então presta atenção. Pastor, por que o nosso Deus permite? Porque o nosso Deus não é escasso. O nosso Deus, ele é poderoso para restituir tudo que foi perdido. Entende? Só tem problema de dizer que o processo é ruim quem tem escassez.
só vai dizer para você, se eu pego essa caneta aqui, ó, falo, dá. Alguém pode olhar e dizer, nossa, que cara mal, tomou a caneta dele, que não sei o quê. Só quem tem mentalidade de escassez e não tem várias canetas dessa dentro da gaveta. Porque eu posso pegar ela agora e ali depois eu vou lá e te dou uma caneta da Montblanc. Valeu a pena ou não valeu me dar essa Bic? Ia valer a pena. Vale a pena. Entendi. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para restituir você além do que você pensa, além do que você imagina. Então, no final, se você... Amém, amém. Então, no final, quando você me pergunta sobre o diabo no livro de Jó, eu vejo o diabo trabalhando para um propósito, onde Deus estabeleceu que eu não entendo, você não entende, e nem o diabo entende. Porque eu imagino o diabo tomando de Jó e rindo. Ih, agora se lascou. Vai ser fiel, aí perdeu agora tudo. Só tem um cara que Deus olhando dizendo, eu vou restituir esse cara. Deus olhando dizendo, ele vai permanecer fiel e ele vai viver o que ele nem imagina. Eu vou entregar. E entenda, você que está me ouvindo aqui, a gente vê o livro de Jó e nós falamos, né, que Jó se permaneceu fiel. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que Jó não se angustiou, que Jó não se preocupou, né? A Bíblia vai dizer que Jó, por várias vezes, ele fala, né? O mal que eu mais temia veio sobre mim. Né? Imagina o mal que você mais teme vindo sobre você. Jó se angustiou, meu irmão. Imagino que Jó chorou. Imagino que a esposa de Jó, fato é que a esposa de Jó questiona ele, né, na sua fidelidade. Então não é fácil se permanecer fiel. E Deus viu isso, tá? Porque Deus, Deus não chamou anjos, Deus chamou homens. E quando Deus chamou homens, seria mais fácil chamar anjos. Porque anjo não tem ansiedade, anjo não tem depressão, anjo não tem problemas na alma, né? Deus podia ter mandado anjos para proclamar o nome dele, e aparecia um anjo que agora sentava, falava todo mundo, de fato teria até o maior alcance. Eu acredito que o maior podcast do mundo seria se um anjo se materializasse. Imagina, cheio de luz aqui, agora você postava, meu irmão, ia bombar. E eu pensei, não, esse é IA desses caras. Eu pensava que até IA. Exatamente. Nós que viu, não, eu te vi o trem. Exatamente. A gente viu o trem que aparecendo Paulo vive, ali. Né, nessa conversa. Mas Deus chamou eu e você. Deus quis fazer sobre a vida do Jó para Jó ver. Então, Deus entende a nossa humanidade. Deus conhece os seus limites. E eu creio que o Deus que conhece os nossos limites, ele é o consolador. Ele nos visita no momento da nossa angústia com respostas. Sim. E é o que Deus faz com Jó, dizendo, onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas. Então, o nosso Deus, ele é um Deus soberano, acima de todas as coisas, que tem o conhecimento e o poder sobre tudo. E esse Deus que tem o conhecimento e a soberania sobre todas as coisas não tem crise. Meu Deus, não tem crise. Por isso que Jesus dorme na tempestade. Assim, como é que tá seu tempo hoje? Tamo aí. Assim, eu tenho uma ainda que sobre a história de Davi e Batseba. Eu quero entender a justiça de Deus. Acho que você deve ter... Essa pergunta eu não fiz, essa pergunta é nova. Mas a gente pode ver ali em Samuel 12, 14, Samuel 12, 24, que Davi olhou Batseba e foi até ela e cometeu um adultério. Sim. Certo? A gente tem... Só vou resumir a história aqui. Nisso, o marido de Batseba estava na guerra e Davi matou o marido de Batseba e se casou com Batseba e teve um filho com ela. Ok? Esse primeiro filho é dito que ele morreu. Sim. Certo? E o segundo se tornou rei. Como você explica, como é entendível a justiça de Deus nesse aspecto? De eles terem pecado, Davi ter pecado, tiveram um filho, o primeiro filho morreu, e o segundo virou rei, que é Salomão. Perfeito. Quando eu li isso aqui, eu fiquei tipo assim, nossa, eu acredito que a resposta está aqui, ó. Aonde? Samuel? 2 Samuel, capítulo 12. 12. Ok. No versículo 13.
Fechou. 2 Samuel 12, 13. Capítulo 12, aqui, 12. Ainda não li o livro de Samuel, mas eu não li nessa Bíblia. 12, 13. Sim. Olha o que vai dizer. Pequei contra o Senhor. O que está dizendo a sua? Por que fizeste isso secretamente? Não, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Uai, eu tô no 12, 13. Ai, Davi disse, pequei. Ah, Davi disse Natan. Exatamente. Presta atenção, Natan vai lá, aponta sim, para sim. ele, você, né, contou uma historinha, a historinha bem legal, né, olha, tinha um que tinha vários cordeiros, um visitante foi lá, só tinha um, e aquele lá matou o cordeiro de um, né, e sacrificou. Davi olha e fala, ele é digno de morte, né, e o Natan fala, esse é você que pegou o cordeirinho, que não era seu, não pertencia a você. E presta atenção, quando Natan termina de falar isso para ele, Davi vai dizer assim, ó, pequei contra o Senhor. O que significa isso? Ele reconheceu o seu pecado. Reconhecimento. A sua pergunta, ela é muito extraordinária. É como viver. Deixa eu aplicar essa pergunta que eu acho que é. Como viver coisas extraordinárias depois do pecado? Exatamente. Talvez seja como desfrutar de Salomão sendo confirmado pelo profeta Natan como o novo rei, como um menino que Deus escolhe, alguém que Deus ama. Como que nasce alguém que Deus ama depois de ter uma vida de pecado, né? Primeiro, reconheça o seu pecado. Primeira coisa, reconheça o seu pecado. Segunda coisa, você vai ver a aplicação do que Davi vai dizer fazer depois de reconhecer o seu pecado. Versículo 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrando em uma casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentando fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer. O que significa isso daqui? O que é o sinal, esse sinal? Sinal de arrependimento. É um rei que está deitado no chão, arrependido pelo seu pecado. Então o que eu creio? Eu creio que você pode viver coisas extraordinárias depois do seu arrependimento. Sim. Eu acredito que o nosso Deus bondoso, nosso Deus que morreu por mim pelos meus pecados, ele vai me entregar pela sua graça, pelo seu favor, coisas extraordinárias para mim depois que eu arrepender do mal que eu fiz. Entenda que arrependimento não é a mesma coisa de remorso. Tem muita gente vivendo com remorso e não está arrependida. Pastor, aplica isso, aplico. Tem gente que trai sua esposa. Sim. Certo? Certo. Ele tem remorso porque foi descoberto, mas ele não está arrependido. Aí a esposa descobre. Aí ele fica, chora e que não sei o quê, volta e não sei o quê. Mas no fundo do coração dele, ele tem assim, ó. Eu fiz isso porque ela se nega em mim. Se nega a mim na cama, porque ela não me dá o amor que eu mereço, ela não reconhece o bom homem que eu sou. E se esse homem, ele tem sua desculpa em seu coração, esse homem não se arrependeu. De verdade, ele só está com remorso porque foi descoberto. Porque o homem precisa arrepender do seu pecado. E o arrependimento há uma coisa chamada transformação, mudança de vida. Então, eu só vivo o melhor de Deus depois que eu arrependo dos meus pecados. Tem uma coisa poderosa, se eu levo isso para o Novo Testamento, você vai ver que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo no batismo nas águas, porque o batismo nas águas é um sinal de arrependimento, de mudança de vida. E depois de arrependimento, você é cheio do Espírito Santo de Deus. E fato é, presta atenção, qual que era a pregação de João Batista? A pregação de João Batista é, olha a raça de víboras. Aí ele vai dizer, arrependam-se, vírgula, pois vem o reino dos céus. Arrependam-se. E depois do arrependimento, muda de assunto. Vou de novo nisso. Arrependam-se. Arrependam-se porque você viveu isso, aquilo, porque você faz isso, aquilo. Não, o discurso não é esse. É arrependam-se. Arrependeu? Reino dos céus, meu amigo.
Porque depois do seu arrependimento, você está disponível a desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Mas depois de ter um coração que reconhece o seu pecado, que entende que você é um pecador, que você entende o que você fez de fato, e que você agora não pode fazer de novo. Porque a maioria, o que eu vejo na igreja? Tem muita gente vivendo de remorso e não de arrependimento. Entende? Então, e aí, o remorso, ele aplica e aplaca no seu coração temporário. Porque aí fato é que vai passando um tempo, aquilo vai se passando, vai se esquecendo, aquele sentimento já não está mais caloroso, fervoroso no coração, e você vai deixando as coisas acontecer, e fato é que depois você cai de novo. Por quê? Porque de fato você não se arrependeu. Você só teve um arrependimento porque foi descoberto, entendeu? Você só teve um remorso porque te descobriram. Mas o coração precisa ser arrependido. E aí você está disposto. Você falou sobre Salomão, né? Eu sou apaixonado nisso. Porque aí vem que, olha o que Natan vai dizer para Davi. Depois Davi consolou sua mulher Betseba. E presta atenção, Davi consolou Betseba, de fato. Isso daqui é muito forte. Porque Davi teve a capacidade de se perdoar. É uma coisa que nós não temos. Pastor, por que eu não desfruto do Salomão? Porque de vez em quando você não se perdoa depois do seu erro. Tem gente que está me ouvindo aqui agora que não se perdoa. Errou, meu amigo, arrependeu. Presta atenção, você pecou. Reconheceu o seu pecado. Arrependeu do seu pecado. A criança morreu aqui. O texto vai dizer, criança morreu. Pare de tentar trazer aquilo que era pecado à vida de novo. Tem gente que pega o que está morto e fica trazendo para a vida. A Bíblia vai dizer que morreu, Davi se levanta de novo. E ele vai fazer algo que para mim é muito poderoso e a nossa geração não tem problema de fazer. Se perdoar. Porque depois dele se perdoar, ele vai se dar a oportunidade de tentar de novo. Tem muita gente que não se sente digna, merecedora. E por isso não consegue desfrutar do melhor. Porque para você viver o melhor, você precisa avançar. Então Davi consola sua mulher, Betseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, que significa o Senhor o amou. Aí olha que coisa linda. E enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. E Natan deu o nome no menino de Gedidias. Olha para você ver, Deus mandou o profeta. O profeta que denunciou o pecado também foi o profeta que apontou dizendo, Deus está confirmando aquilo que você está vivendo. Então, quando você está arrependido, e aí eu creio muito nisso, alguém que arrependeu do seu pecado, ele tem a capacidade de jogar no mar do esquecimento aquilo que se passou. Nossa, muito, muito forte essa palavra dessa história de Davi e Betseba. A gente pode ver em uns textos anteriores que Davi estava jejuando e pleiteando enquanto o bebê estava vivo. Aí ele fala, quando o bebê está vivo, tu ora e tu jejua, ora e planteia, agora ele morreu e tu não faz mais isso, vai comer pão e beber água. Aí ele fala, o que eu posso fazer? Aí ele foi lá até Betseba, o amou e tiveram outro filho. Isso é maravilhoso, né? Demais. Porque assim, o que eu vejo? Tem muita gente que coloca os resultados do seu pecado no UTI. Uhum. Já viu? Né? Eu estou pastoreando, Deus me resgatou. Na verdade, tem 10 anos que Deus me levantou ao pastoreio. Né? E tem 13 anos que eu voltei para Jesus. E eu aconselho muita gente. E tem gente que tem um pecado de 10 anos atrás, uma traição, uma falha, uma empresa falida, né, um ministério que o pastor feriu ele 10 anos atrás. E ele fica até hoje se remoendo aquilo. E parece que ele pegou o fruto do pecado, colocou na UTI e tá ali, ó, morto, mas tá tendo só o batimento. Ele mas tá vivo, pastor. Não tá. Tem que deixar morrer. Morreu, acabou. Você se arrependeu do seu pecado, reconheceu o seu pecado. Agora
Deixa isso morrer. E Davi dá essa aplicação, porque aí tá todo mundo olhando para Davi dizendo: Davi, agora você estava chorando, pranteando, estava sem comer, e agora que morreu, você levantou. Ele está dizendo: cara, morreu, acabou, assunto encerrado. Depois que morre, meu irmão, vai para cima e vai desfrutar daquilo que Deus tem para você, porque enquanto você tem vida, Deus tem coisas extraordinárias para fazer sobre a sua casa. Nossa, que ótimo. Gostei muito das palavras que você fez eu ter muito discernimento das coisas que assim, das dúvidas que eu tinha no meu coração e das coisas que acontecem ao redor também. Tanto sobre essa questão de estar no dia a dia buscando o Senhor, qualquer decisão que eu for tomar, fazer uma oração e conversar com o Senhor no dia a dia. Acredito que eu tenho que praticar mais isso. Ao invés de só acordar, orar, ou dormir, orar e passar o dia inteiro sem pedir conselho pro Senhor, ou só quando acordo ou quando dorme. Acredito que fazer esse exercício pode me dar até mais discernimento sobre o que Deus quer pra mim, e o que é pra mim fazer e o que é pra mim não fazer no dia a dia. A gente vai estar encerrando aqui. Eu acredito que nosso tempo deu uma estourada, mas foi muito top. Foi um bate-papo que a gente vai ter de novo. Eu queria, depois que a gente terminar aqui, eu te falar sobre o projeto aí que a gente pode estar fazendo aqui também. Amém. Eu faço sempre uma oração antes de finalizar. A gente está falando, eu faço uma oração com o convidado para finalizar. Eu só fui o primeiro convidado que a gente fez uma oração iniciando e finalizando. Isso foi muito bacana, uma coisa diferente. Mas é isso. Vamos. Glória a Deus. O que você achou do podcast de hoje? Foi extraordinário, poderoso. Acredito que edifica muitas vidas. Acredito que é exatamente o ID de Deus. A gente pode entregar aquilo para as pessoas que a gente, de certa forma, quando a gente está local, físico, em um lugar, a gente não consegue. A gente pode levar a palavra de Deus para todos os cantos. Que Deus abençoe você, o projeto do seu coração. Continue, permaneça, independente do que falam ou independente do que vejam. Talvez a gente sabe que a gente busca resultados, De vez em quando a gente pode não alcançar os objetivos que a gente espera, a gente vai desistir. Não desista. Acredite que uma alma vale mais do que 99. Se uma pessoa recebeu essa palavra, eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para você já está tendo um grande poder de impacto. Amém. Vamos fazer uma oração? Não. Eu oro ou você ora? Você, eu oro? Então, amém. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque o Senhor esteve aqui, real, fato, o Senhor entregou a Tua palavra em nosso coração, a revelação em nosso coração, e eu te agradeço por mais uma oportunidade. Pai, eu quero te pedir, abençoe esse lugar de forma abundante, que a glória do Senhor, que a presença do Senhor seja real em cada podcast. Pai, eu te peço que este lugar aqui seja um canal do Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o teu poder esteja sobre este lugar. Poder e honra sejam dados ao Senhor. O Senhor é santo, poderoso, e que cada palavra ser ministrada aqui seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te peço que este lugar carregue a luz do Senhor, seja sal da terra, luz do mundo. Eu te peço que o Senhor capacite o seu filho, entregue sabedoria a ele, estratégia a ele, visão a ele. Faça ele chegar aonde o Senhor tem para chegar. E como Paulo diz, sofrer, morrer pelo Senhor é lucro. Então, que ele leve tudo em sua vida dizendo: eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, independente de resultados. Eu só quero alcançar aquilo que Deus me chamou para ver. Então, entregue um coração ao teu filho, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Abençoe toda a equipe que está servindo, abençoe esse ambiente, abençoe todos aqueles que estão por trás para que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.